a falsa doutrina do filioque. Ao se atribuir uma característica do pai ao filho, um atributo do pai para o filho, se criam dois princípios, uma confusão que acaba com a distinção real das pessoas entre o pai e o filho, e isso não é possível. A crise do filioque não nasceu de uma frase adicionada ao credo, mas de um choque entre duas visões de Deus que moldaram o destino do cristianismo. No instante em que o Ocidente afirmou que o Espírito procede do Pai e do Filho, algo muito mais profundo veio à tona: a disputa por quem realmente preservava a herança apostólica. No coração desse confronto estava a pergunta que nenhum lado podia ignorar: se o Espírito procede somente do Pai, qual é então o papel real do Filho na vida trinitária? E por que tantos padres gregos falavam de uma participação ativa do Verbo na eternidade do Espírito? A controvérsia explodiu quando teólogos orientais perceberam que o filioque desafiava não apenas uma fórmula litúrgica, mas o edifício teológico que haviam construído. Para o Ocidente, porém, negar o filioque significava romper a própria lógica da revelação cristológica. E é exatamente nesse ponto que a história deixa de ser debate e se torna decisão. Qual visão corresponde ao Deus vivo da tradição apostólica? Se você quer me apoiar, para que eu possa trazer mais vídeos como este, que é pouco explorado no Brasil, então se inscreva no canal. Deixe seu like e comente de qual cidade, estado ou país você está assistindo. A discussão sobre o filioque não começou como um embate entre Roma e Constantinopla, mas como uma resposta a problemas doutrinários que já corroíam partes do Ocidente. No século VI, regiões hispânicas conviviam com correntes heréticas subordinacionistas, que reduziam a divindade do Filho. Para enfrentá-las, os bispos do Concílio de Toledo formularam uma exposição mais precisa da relação eterna entre Pai, Filho e Espírito, afirmando que o Espírito procede do Pai e do Filho. Essa decisão não surgiu para mudar a fé, mas para proteger a total igualdade das pessoas divinas contra leituras que enfraqueciam Cristo. Ao contrário do que se repete nos círculos orientais, o filioque não nasceu como acréscimo apressado ao credo niceno-constantinopolitano. Inicialmente, era apenas uma explicação teológica usada localmente para garantir que a fé trinitária não fosse distorcida pelos arianos remanescentes. Não havia pretensão de transformar aquilo numa fórmula universal, mas sim de impedir que o Espírito fosse separado da ação eterna do Verbo, como se o Filho fosse incapaz de participar da comunicação da vida divina. Roma conhecia essa formulação desde cedo e não a condenou. Os papas do período, especialmente São Gregório Magno, aceitaram que a expressão representava uma compreensão legítima da fé sem violar o conteúdo original do credo. A Igreja Ocidental reconhecia que o Concílio de Constantinopla havia fixado o texto normativo, mas entendia que explicações teológicas complementares eram possíveis se não modificassem a substância dogmática. Enquanto isso, o Oriente enfrentava desafios distintos e, por isso mesmo, desenvolveu uma sensibilidade diferente. Ali, a grande preocupação era evitar qualquer confusão entre as hipóstases divinas. Os teólogos gregos, principalmente depois de Santo Atanásio e dos Capadócios, enfatizavam o Pai como origem sem princípio, fonte eterna da Trindade. Essa ênfase, totalmente legítima em si, porém, com o tempo foi sendo interpretada por muitos como se qualquer participação do Filho na origem do Espírito ferisse a monarquia do Pai. No entanto, os primeiros sinais de atrito sério aparecem apenas no século IX, quando o patriarca Fócio entra em cena. Ele viu no filioque não apenas um erro teológico, mas um símbolo político. Para ele, qualquer afirmação que colocasse o filho como coprincípio da processão parecia uma invasão doutrinária latina. A disputa, antes apenas técnica,
tornou-se bandeira de autonomia e poder. O problema é que Fócio não apenas rejeitou o filioque, mas reinterpretou a história, dizendo que Roma teria inventado a doutrina. Isso é insustentável. Os escritos de Santo Agostinho, Santo Hilário de Poitiers e São Leão Magno mostram que a noção de que o Espírito procede do Pai por meio do Filho, ou com participação do Filho, fazia parte do patrimônio teológico ocidental desde muito antes de Toledo. Não se tratava de inovação, e sim de maturação. A distância geográfica e cultural entre Oriente e Ocidente ampliou o conflito. O latim e o grego não eram apenas línguas distintas, eram estruturas conceituais diferentes. Termos como processão, origem, missão e causa não tinham equivalentes perfeitos. Aquilo que no Ocidente afirmava comunhão, no Oriente podia parecer confusão de hipóstases, e aquilo que no Oriente expressava distinção, no Ocidente soava quase como separação. Para piorar, ambas as partes passaram a desconfiar das motivações da outra. Constantinopla via o filioque como um passo rumo à hegemonia romana. Roma via a resistência oriental como uma recusa em desenvolver a teologia a partir das próprias escrituras e dos padres. Com um ambiente carregado, qualquer divergência ganhava peso desproporcional. Contudo, quando se examinam os fatos sem paixões nacionalistas nem ruído político, emerge um quadro bem mais simples. O filioque não nasceu para criar divisão, mas para reforçar a fé apostólica diante de ameaças doutrinárias reais. A tensão só explodiu porque movimentos imperiais, intrigas patriarcais e rivalidades eclesiásticas transformaram uma questão teológica resolvível numa batalha de autoridade. Ao final desse período, o debate já não era apenas sobre a origem eterna do Espírito, mas sobre quem possuía o direito de interpretar a tradição cristã. A controvérsia deixou de ser uma discussão acadêmica e passou a definir identidades. O filioque tornou-se, assim, a fronteira onde Oriente e Ocidente decidiram afirmar suas autocompreensões. E é nesse cenário que entendemos por que sua defesa não é detalhe, mas a preservação de uma verdade que antecede todas as rupturas posteriores. A força do filioque não repousa em decisões tardias ou desenvolvimentos isolados, mas na continuidade de uma leitura patrística que antecede qualquer disputa medieval. Quando examinamos os testemunhos dos primeiros séculos, percebemos que a relação entre o Verbo e o Espírito nunca foi entendida como uma distância absoluta. Desde o início, a Trindade é descrita em termos de comunhão dinâmica, e os padres latinos e gregos expressam, cada qual em sua linguagem, a participação ativa do Filho na comunicação da vida divina. Entre as vozes mais influentes está Santo Hilário, cuja obra, De Trinitate, apresenta uma formulação vigorosa da união eterna entre o Filho e o Espírito. Hilário insiste que o Espírito Santo é inseparável do Verbo, não apenas na missão econômica, mas na própria eternidade divina. Ele não fala em filioque como fórmula, mas seu pensamento já aponta para uma processão na qual o Filho não é mero receptor passivo. Ele exerce um papel real na comunicação do Espírito. A mesma tendência aparece em São Leão Magno, que em suas cartas doutrinais descreve o Espírito Santo como o Espírito do Pai e do Filho. A expressão não é decorativa. Ela parte da convicção de que tudo o que o Pai possui, ele o comunica ao Filho, exceto o fato de ser Pai. Consequentemente, afirmar que o Espírito procede do Pai e do Filho não viola a monarquia do Pai. Pelo contrário, confirma que a filiação eterna do Verbo é completa, já que dele procede o mesmo Espírito que procede da fonte primeira. Os testemunhos gregos, longe de contradizer essa visão, muitas vezes a reforçam sob outra terminologia. São Cirilo de Alexandria, por exemplo, apresenta uma concepção onde o Espírito tem o seu ser do Filho, embora a origem última permaneça no Pai. Cirilo não formula isso como os latinos,
mas descreve exatamente o que o Ocidente expressaria mais tarde com o filioque, uma mediação eterna do Verbo na manifestação do Espírito. Essa convergência é frequentemente ignorada por polemistas, mas permanece evidente para qualquer leitor atento. Outro nome essencial é São Gregório Nazianzeno. Em sua quinta oração teológica, ele distingue claramente as hipóstases, mas insiste que a relação entre Filho e Espírito não pode ser compreendida por separação ou isolamento. Sua teologia reconhece uma ordem nas pessoas que não diminui a igualdade entre elas. A ênfase está em evitar qualquer imagem de três princípios paralelos, o que reforça a ideia de uma comunicação única da essência divina por meio do Verbo. Apesar de sua importância na controvérsia, o testemunho de São Máximo, o confessor, é frequentemente reduzido a slogans pouco fiéis à sua obra. Em sua carta a Marinos, Máximo afirma explicitamente que a doutrina ocidental não contradiz a fé oriental, pois o que Roma entende por processão é a manifestação eterna do Espírito pelo Filho, sem confundir a causa primeira que permanece no Pai. Ele não apenas aceita essa formulação, ele a defende, interpretando o filioque como compatível com a teologia grega. A patrística latina, especialmente após Santo Agostinho, desenvolve uma linguagem mais precisa sobre a relação interna das pessoas. Em De Trinitate, Agostinho estabelece um princípio decisivo. O Espírito Santo é o laço de amor entre o Pai e o Filho, e por isso sua origem envolve eternamente ambos. Essa formulação não reduz o Pai, nem subordina o Espírito, mas explica por que o amor divino não poderia ter uma origem monopessoal sem comprometer a plena comunhão trinitária. Esse testemunho convergente mostra que o filioque não é uma invenção hispânica nem uma extrapolação agostiniana. Trata-se de uma leitura que atravessa diversos autores, línguas e contextos, e que aparece com consistência surpreendente. Mesmo quando o vocabulário difere, a noção de que o Filho participa da comunicação eterna do Espírito nunca é tratada como heresia ou ameaça à monarquia do Pai. A patrística também evidencia que não havia oposição entre Oriente e Ocidente na primeira metade do primeiro milênio. Tanto latinos quanto gregos reconheciam que o Filho não é estranha à vida do Espírito. A ideia de que o Espírito procede do Pai e repousa no Filho, ou que procede do Pai através do Filho, ou que recebe do Filho aquilo que possui eternamente, mostra a mesma realidade descrita sob fórmulas distintas. Por isso, quando o debate medieval surgiu, não foi por falta de fundamento patrístico, mas por leituras radicalizadas. A tradição antiga não oferece apoio à tese de que o filioque é heresia. Oferece, sim, uma estrutura rica e coerente que confirma sua legitimidade. A controvérsia posterior só se compreende quando se percebe que, antes dela, havia uma harmonia muito mais profunda do que os debates posteriores permitiram enxergar. A disputa em torno do filioque só pode ser compreendida plenamente quando se examina a estrutura interna da Trindade de maneira sistemática. Não basta afirmar que o Espírito procede do Pai. É preciso esclarecer de que modo essa processão se articula com a filiação eterna do Verbo. A teologia ocidental sempre enxergou o ponto nevrálgico aqui. Se o Filho recebe tudo o que é do Pai, exceto o ser Pai, então a comunicação eterna do Espírito não pode estar isolada dessa relação, sob pena de romper a unidade interna do Deus cristão. A lógica trinitária exige que qualquer distinção de origem seja compatível com a comunhão absoluta entre as pessoas. O Pai é a fonte primeira, mas essa fonte não opera de modo independente do Filho. A filiação implica participação plena na vida eterna do Pai. E isso inclui o ato pelo qual o Espírito é comunicado.
Negar a participação do Verbo nesse ato, mantendo-o apenas como termo receptor da missão temporal, cria uma ruptura entre eternidade e história que não existia na consciência cristã primitiva. A questão não é se o Espírito começa no Filho, algo que a teologia católica nunca afirmou, mas reconhecer que a origem eterna do Espírito envolve o Filho de modo inseparável. A maior parte das objeções orientais contemporâneas cria um dilema que os padres jamais levantaram, como se a participação do Verbo necessariamente ameaçasse a monarquia do Pai. Isso decorre de uma leitura rigidamente causal, que não corresponde ao dinamismo da vida trinitária. O Pai continua sendo o princípio sem princípio, mas não por isso reduz o Filho a mero observador da expiração eterna. Para que a Trindade seja a unidade perfeita, a reciprocidade entre Pai e Filho tem de ser absoluta. Essa reciprocidade não é simétrica. Afinal, o Filho recebe do Pai sua existência, mas é plena. Tudo o que o Pai é, ele o comunica ao Filho. E essa comunicação não é simbólica, é ontológica. Desse modo, a processão do Espírito, que é dom da essência divina, não pode ser compreendida como realidade exterior ao relacionamento entre Pai e Filho. A teologia latina identificou um princípio importante. A relação que distingue o Pai e o Filho é a geração. A relação que distingue o Espírito é a processão. Se o Espírito procede eternamente de Deus, e se o Pai e o Filho compartilham a mesma essência na plenitude da relação, então a processão deve envolver ambos, não como duas causas independentes, mas como um único princípio, precisamente porque o ser divino é indiviso. Essa unidade de princípio é central para evitar qualquer impressão de que o Espírito emerge de duas fontes paralelas. Esse ponto é particularmente relevante. O Filioque não afirma dois princípios, mas um único princípio comum ao Pai e ao Filho. Isso não nasce de especulação isolada, mas da própria definição de consubstancialidade. Se o Filho recebe do Pai tudo o que pertence à natureza divina, então também recebe aquilo que diz respeito à comunicação do Espírito. Recusar essa implicação deixaria o Filho com uma essência incompleta, o que destruiria a igualdade trinitária. A objeção ortodoxa moderna frequentemente argumenta que o Espírito receberia sua identidade do Filho, o que inverteria a ordem das hipóstases. Isso só é verdade se alguém presumir que participação implica subordinação, o que os padres rejeitavam. A processão eterna não é uma dependência hierárquica, mas uma relação de origem dentro do próprio mistério da comunhão. O Espírito não deriva do Filho como causa primária, mas procede de Deus, cuja essência é possuída plenamente por Pai e Filho. A reflexão agostiniana reforça esse ponto ao articular que o Espírito é o vínculo eterno que une Pai e Filho. Se isso é verdade, a origem eterna do Espírito não pode estar desvinculada da relação entre eles. É exatamente esse papel de vínculo que explica a necessidade do Filioque. O Espírito procede do Pai, mas enquanto Espírito do Filho. Essa relação mútua expressa a vida divina como amor eterno, não como estrutura fixa e fragmentada. Ignorar o papel do Filho na processão levaria a uma trindade, onde o Verbo seria receptor de missões temporais, mas sem participação intrínseca no ato divino da comunicação eterna. Tal concepção criaria uma assimetria que não se harmoniza com a consubstancialidade afirmada tanto por Niceia quanto por Constantinopla. A unidade da essência exige interação eterna real entre as pessoas, não simples sobreposição de atributos. Assim, o Filioque se apresenta não como expansão arbitrária, mas como conclusão necessária daquilo que a fé cristã afirma desde o século IV. O Pai e o Filho compartilham tudo. Se o Espírito é a plenitude desse compartilhamento, então a processão deve refletir essa comunhão. A doutrina católica, portanto, não altera o núcleo trinitário.
Ela o protege contra interpretações que fragmentariam a unidade ou debilitariam a filiação eterna. O filioque surge, assim, como expressão coerente da própria lógica interna da Trindade. As críticas orientais ao filioque costumam começar pela acusação de que a doutrina violaria a monarquia do Pai. Porém, essa preocupação parte de uma premissa equivocada. Ela supõe que participação implica competição. O modelo trinitário católico nunca descreveu a processão ex patre filioque como duas fontes paralelas, mas como um único princípio comunicado ao Filho pela própria filiação eterna. Outra objeção frequentemente levantada afirma que o filioque introduziria uma distinção inadequada entre as pessoas, criando assimetria ontológica. Mas, na verdade, o argumento ortodoxo sofre do problema oposto. Ao excluir a participação real do Filho na comunicação do Espírito, ele gera um desequilíbrio interno, onde apenas uma hipóstase atua como princípio, enquanto a outra permanece passiva. Essa passividade do Verbo contrasta com a comunhão absoluta afirmada pelos padres. O filioque corrige exatamente essa lacuna. Muitos teólogos orientais modernos argumentam que a expressão do Pai e do Filho confundiria a noção de causa. Contudo, o conceito latino de processão nunca pretendeu replicar o uso grego de aitia. O Ocidente distingue claramente origem e causa primeira, permitindo que o Pai permaneça princípio sem princípio, enquanto reconhece que o Filho participa da comunicação eterna da mesma essência. A crítica ortodoxa falha por aplicar categorias gregas à terminologia latina, criando um conflito inexistente nos próprios textos ocidentais. Há ainda a objeção de que a doutrina comprometeria a distinção entre geração e processão. Essa alegação confunde relações hipostáticas com funções internas. A geração distingue o Filho do Pai. A processão distingue o espírito de ambos. A participação do Filho na inspiração não altera o fato de que apenas o Pai gera. A objeção oriental, portanto, mistura categorias que os padres latinos sempre mantiveram separadas. É uma crítica dirigida a um erro que a doutrina católica nunca ensinou. Outra crítica recorrente afirma que a expressão através do Filho, presente em vários padres gregos, não equivale ao filioque. Argumenta-se que essa mediação seria apenas econômica, referindo-se à missão histórica do Espírito. No entanto, a leitura completa dos textos patrísticos mostra o contrário. Cirilo de Alexandria, Gregório Nazianzeno e Basílio descrevem uma relação intrínseca entre verbo e espírito antes de qualquer evento temporal. A mediação mencionada não é histórica, mas eterna. Reduzi-la ao tempo é descontextualizar a patrística. Um argumento mais recente afirma que a adição do filioque ao credo seria uma violação da autoridade conciliar. No entanto, mesmo historiadores ortodoxos admitem que o texto do credo foi utilizado de formas diversas no primeiro milênio e que a Igreja de Roma nunca alterou a fórmula conciliar em seus próprios usos litúrgicos durante séculos. A controvérsia real não envolve fidelidade ao concílio, mas leitura política do contexto medieval. O argumento, portanto, mira uma ação que Roma só adotou muito mais tarde e com justificação teológica consolidada. Também se diz que o filioque introduziria um espírito subordinado. Essa objeção nasce de uma leitura superficial. Se o espírito recebe do filho, então dependeria dele. Contudo, a teologia católica jamais atribuiu causalidade independente ao filho. Tudo é recebido do Pai, inclusive a capacidade de comunicar o Espírito. A objeção, portanto, é construída sobre uma interpretação individualista das pessoas divinas, algo rejeitado tanto no Oriente quanto no Ocidente antigos. Um ponto pouco debatido, mas central, é a dificuldade que a teologia ortodoxa enfrenta ao tentar explicar por que o Espírito é especificamente
Espírito do Filho, se sua origem eterna não envolve o Verbo de modo algum. A explicação de que esse título seria apenas funcional não resiste ao testemunho litúrgico e patrístico oriental. Existe nos textos gregos uma relação constante entre Verbo e Espírito que não se sustenta numa trindade onde o Filho não participa de sua comunicação eterna. Aqui, a objeção se dissolve diante da própria tradição oriental. A crítica mais sofisticada afirma que a teologia latina força uma estrutura lógica onde o mistério deveria permanecer inexpressável. No entanto, o filioque não é tentativa de explicar o como da processão, mas de preservar a igualdade absoluta entre as pessoas. Ele não revela o mistério, ele protege o mistério de leituras que o fragmentariam. A objeção oriental, ao acusar o Ocidente de racionalismo, ignora que o próprio Oriente desenvolveu elaborações intrincadas sobre essência e energias, sem, por isso, abandonar o caráter misterioso da fé. Ao final, todas essas objeções convergem para um problema comum. Elas reagem ao filioque como se fosse afirmação de poder ou domínio, quando é, na verdade, afirmação de comunhão. A doutrina católica mantém o Pai como fonte, o Filho como participante necessário dessa comunicação e o Espírito como fruto eterno dessa unidade. A crítica ortodoxa se apoia em mal-entendidos históricos, filosóficos e linguísticos. Quando esses ruídos são removidos, a doutrina se revela não apenas legítima, mas indispensável para preservar a profundidade da fé trinitária. A recusa oriental ao filioque não produziu apenas uma divergência terminológica. Ela criou um sistema conceitual que altera profundamente a própria compreensão cristã de Deus. A ausência do Filho na relação eterna de origem do Espírito introduz um desequilíbrio estrutural na Trindade, no qual o Pai ocupa uma primazia não apenas de paternidade, mas de exclusividade causal que não coincide com a tradição latina nem com a lógica da revelação neotestamentária. Essa assimetria não é neutra. Ela afeta a forma como se entende a comunhão trinitária e a própria economia da salvação. Uma das principais consequências dessa postura é a redução da missão do Filho à esfera meramente histórica. Ao negar que o Espírito tenha qualquer procedência eterna do Verbo, o Oriente limita a participação do Filho ao tempo e não à eternidade. Assim, o Cristo deixa de ser princípio coeterno do doador da graça, tornando-se apenas o mediador instrumental da efusão espiritual na história. A teologia latina rejeita essa visão porque ela contradiz a coigualdade real entre as pessoas, tornando a missão do Filho dependente de uma economia criada e não expressão de sua própria identidade eterna. Com isso, o Oriente acaba introduzindo, ainda que não intencionalmente, uma espécie de monopólio causal do Pai, como Romano Guardini e Gilles Emery observam. Essa exclusividade não encontra respaldo nos padres latinos, nem mesmo nos gregos, que afirmam a origem do Espírito pelo Filho. A eliminação completa dessa participação do Verbo rompe o paralelismo fundamental da Trindade. Do Pai se origina o Filho, e do Pai e do Filho procede o Espírito. A harmonia é substituída por uma hierarquia implícita que enfraquece a reciprocidade pessoal. Outra consequência é eclesiológica. Uma trindade na qual o Espírito não procede do Filho torna-se o modelo de uma igreja onde a unidade não passa pela comunhão com o sucessor de Pedro, cuja autoridade é garantida precisamente pelo Cristo. Historicamente, teólogos católicos como Gerson, Santo Tomás de Aquino e São Roberto Bellarmino explicaram que a rejeição do filioque se vincula a um afastamento progressivo da primazia petrina. Uma pneumatologia desvinculada do Verbo
facilita compreender a Igreja como comunhão federativa, não como corpo orgânico unido por um princípio visível de unidade. Além disso, a exclusão do Filho na origem eterna do Espírito compromete a doutrina da graça. Se o Espírito não procede do Verbo, então a operação santificante não está intrinsecamente vinculada à encarnação. Isso enfraquece o nexo entre graça e Cristo, abrindo espaço para interpretações espiritualistas nas quais a ação do Espírito pode ser concebida como paralela e não intrinsecamente unida à obra do Filho. A teologia latina afirma o contrário. Toda graça é graça de Cristo porque o Espírito procede eternamente dele. No plano cristológico, a recusa do filioque torna mais difícil justificar a plena participação do Filho na comunicação divina. Se o Verbo não está ligado à origem do Espírito, ele se torna passivo em relação às operações trinitárias, o que não está em sintonia com a doutrina da pericórese. A interpenetração das pessoas exige relações recíprocas e não apenas unidirecionais. O filioque preserva exatamente essa reciprocidade, garantindo que o Espírito seja vínculo de amor tanto do Pai quanto do Filho. No plano antropológico, a negação ortodoxa do filioque cria dificuldades para explicar a conformidade do cristão com Cristo. Na teologia latina, receber o Espírito é receber o Espírito do Filho, que nos conforma ao Verbo encarnado, fazendo-nos filhos adotivos. Sem essa ligação eterna entre Espírito e Filho, torna-se menos claro como a ação espiritual nos transforma à imagem de Cristo e não apenas à imagem de uma ideia abstrata de santidade. Outro efeito é o risco de fragmentação doutrinal. Sem o filioque, a Trindade pode ser interpretada de modo pluralista, onde cada pessoa opera com relativa independência. A tradição católica insiste que a procedência dupla do Espírito impede esse tipo de leitura, garantindo a unidade profunda das operações divinas. Um Espírito que não procede do Filho pode ser facilmente entendido como princípio quase autônomo, como se sua missão pudesse escapar à lógica cristológica. Por fim, rejeitar o filioque enfraquece a compreensão sacramental. Os sacramentos comunicam a graça de Cristo pelo poder do Espírito. Negar a ligação eterna entre Espírito e Filho introduz uma desconexão entre sinal e eficácia. A teologia latina sempre considerou o filioque essencial para explicar por que os sacramentos não dependem apenas da disposição subjetiva, mas possuem poder objetivo. Esse poder deriva do Cristo glorificado, origem eterna do Espírito que age na Igreja. Todas essas consequências revelam por que o Ocidente considerou o filioque indispensável. Não se trata de disputa terminológica, mas de preservar a coerência interna da fé cristã. Uma trindade verdadeiramente relacional, uma cristologia plena, uma graça centrada no Verbo encarnado, uma igreja unida e uma economia sacramental consistente. O filioque não é acréscimo, é salvaguarda. É a garantia de que o Deus da revelação não se fragmenta em funções desiguais, mas permanece o Deus vivo, comunhão perfeita de amor. O desenrolar dessa análise mostra que o filioque não é um detalhe periférico, mas a chave que preserva a coerência interna da fé cristã. Ele protege a plena reciprocidade das pessoas divinas e garante que a economia da salvação não seja fragmentada entre um Cristo meramente histórico e um espírito desligado de sua identidade eterna. A tradição latina enxergou com precisão que sem essa articulação trinitária, a própria noção de graça, missão e unidade eclesial perde densidade e clareza. O filioque, portanto, não surge como inovação tardia, mas como salvaguarda de verdades que atravessam toda a história da revelação. Ao longo dos séculos, a Igreja Latina tratou essa doutrina como vértebra estrutural, porque ela ilumina o vínculo profundo entre Cristo glorificado e o Espírito que vivifica a Igreja.
A recusa dessa ligação eterna sempre produziu tensões em outros campos doutrinários, enquanto sua afirmação permitiu que a fé cristã permanecesse integrada, harmônica e centrada no Verbo que assume e redime a história. A fidelidade ao filioque, assim, é fidelidade ao coração do Evangelho. Por isso, defender o filioque não significa sustentar um ponto técnico, mas reivindicar a visão integral da Trindade transmitida pela Igreja ao longo dos séculos. Ele é o elo que mantém unida a revelação, a vida sacramental e a própria identidade cristã. Para fechar, deixo aqui um convite direto. Se você quiser entender por que essa controvérsia não é apenas histórica, mas decisiva para discernir qual igreja realmente permaneceu fiel ao núcleo da revelação, assista o vídeo onde explico por que a Igreja Ortodoxa não pode ser a verdadeira Igreja de Jesus Cristo, justamente por ter rejeitado o filioque, o coração do depósito da fé apostólica. Esse conteúdo complementa tudo o que você viu aqui e aprofunda as implicações eclesiológicas dessa recusa.